Salve, entusiastas da história! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos marchar de volta no tempo para o coração de uma das mais formidáveis máquinas de guerra que o mundo já viu, as legiões romanas. Como um pequeno povoado às margens do rio Tibre se transformou num império colossal que dominou o mundo conhecido por séculos, a resposta, em grande parte, está na sua incrível organização militar. Vamos dissecar a estrutura, as patentes e os homens que formavam a espinha dorsal de Roma. Peguem seus escudos. Ajustem seus capacetes, pois a nossa marcha pela hierarquia da legião romana começa agora. Para entender o poder de Roma, precisamos entender como seu exército era organizado. A unidade principal era a legião. Imaginem uma pequena cidade em movimento, composta por cerca de 5.000 dos soldados mais bem treinados e equipados da antiguidade, uma força disciplinada, autossuficiente e letal. Mas uma legião era grande demais para ser comandada como um único bloco. Por isso, era dividida em unidades menores e mais ágeis. A maior subdivisão era a coorte. Cada legião tinha 10 coortes. Pensem nelas como os batalhões de um exército moderno. No entanto, nem todas as coortes eram iguais. A primeira coorte era a especial. Era a mais prestigiada, composta pelos melhores soldados, e tinha o dobro do tamanho das outras, com cerca de 800 homens, além de carregar a águia da legião, o seu símbolo mais sagrado. As outras 9 coortes tinham cerca de 480 homens cada. Descendo mais um nível, cada coorte, com exceção da primeira, que era estruturada de forma diferente, era dividida em 6 centúrias. Como o nome sugere, uma centúria originalmente tinha 100 homens, mas na época do Império, esse número era mais próximo de 80. A centúria era a unidade tática fundamental no campo de batalha. Era o grupo de soldados que lutava, marchava e vivia junto, criando um laço de camaradagem e confiança essencial para a sobrevivência. E na base de tudo, a menor e mais íntima unidade do exército romano, o contubérnio. Era um grupo de 8 legionários que dividiam a mesma tenda, cozinhavam juntos e compartilhavam os perigos e as dificuldades da vida na fronteira. Eles eram uma família, cuidando uns dos outros no acampamento e na linha de frente. Essa estrutura, do contubérnio à legião, criava uma cadeia de comando clara e uma coesão sem igual. Agora que entendemos como a legião era dividida, vamos subir na hierarquia e conhecer os homens que a comandavam. No topo absoluto da cadeia de comando estava, claro, o imperador, ou, durante a República, os cônsules. Ele era o comandante supremo, a autoridade final sobre todas as legiões do império. Era ele quem decidia as grandes estratégias, declarava guerras e celebrava os triunfos. Logo abaixo dele, no comando direto de cada legião, estava o legado, o legatus legionis. Este homem era o general da legião. Geralmente um senador ou um homem de alta posição na sociedade romana, nomeado pelo próprio imperador. Ele era o responsável por todas as operações da sua legião, desde as manobras em batalha até a administração diária. O legado usava uma armadura ornamentada e uma capa vermelha chamada paludamentum, símbolos de seu alto posto. Ele era o cérebro por trás da força. Auxiliando o legado tínhamos os tribunos militares. Havia 6 em cada legião. O mais importante era o tribuno Laticlávio. Ele era o segundo em comando, um jovem senador destinado a grandes coisas, aprendendo a arte da guerra. Os outros 5 eram os tribunos Angusticlácios, geralmente homens da ordem equestre, com menos experiência, mas que desempenhavam funções administrativas e de Estado Maior importantes. Eles eram os olhos e ouvidos do legado, garantindo que suas ordens fossem transmitidas e cumpridas. Mas um exército não vive só de generais e táticas de batalha. Ele precisa de logística, organização e um lugar seguro para descansar. E aí entra uma figura crucial, o prefeito do acampamento, o Praefectus Castrorum. Ele não era um nobre, mas sim um soldado veterano, muitas vezes um antigo centurião sênior que subiu na carreira por puro mérito e experiência. Era um homem endurecido por décadas de serviço. Sua responsabilidade era imensa. Projetar e supervisionar a construção do acampamento fortificado todas as noites, gerenciar suprimentos, equipamentos e a manutenção. Enquanto o legado planejava a batalha, o prefeito do acampamento garantia que a legião estivesse pronta para lutar. E agora chegamos à verdadeira espinha dorsal da legião, a patente que personificava a disciplina e a coragem romana, o centurião. Cada uma das 60 centúrias de uma legião era comandada por um. O centurião era um oficial profissional, promovido das fileiras por sua bravura e capacidade de liderança. Ele liderava pelo exemplo, lutando na primeira fila, na extremidade direita de sua centúria. Era reconhecível por sua crista transversal no capacete para que seus homens pudessem localizá-lo no caos da batalha
e pela sua vitis, uma vara de videira que era tanto um símbolo de seu posto, quanto uma ferramenta para impor a disciplina. Ser um centurião era uma posição de imenso prestígio e responsabilidade. Havia uma hierarquia complexa entre eles, sendo o centurião mais graduado de toda a legião, o primus pilus, o comandante da primeira centúria da primeira coorte. Este era o oficial mais experiente e respeitado da legião, um conselheiro valioso para o legado. O centurião era a cola que mantinha a legião unida, o elo vital entre os oficiais superiores e o soldado comum. Apoiando o centurião em sua tarefa, havia outros oficiais subalternos. O segundo em comando da centúria era o óptio. Escolhido pelo próprio centurião, o óptio ficava na retaguarda da formação, garantindo que ninguém fugisse e que a linha se mantivesse firme. Tínhamos também o signifer, o porta-estandarte da centúria, que carregava o signum, um estandarte ricamente decorado que servia como ponto de referência para os soldados. Perder o estandarte era a maior desgraça que poderia acontecer a uma unidade. E o tesserário, responsável pela segurança do acampamento durante a noite, distribuindo as senhas e organizando as vigílias. Cada um tinha um papel específico e vital. E finalmente, na base de toda essa pirâmide, estava ele, o legionário, o maios ou legionários. Cidadão romano, voluntário para um serviço de 25 anos, ele era o coração e a alma do exército. Equipado com sua armadura de placas, a lorica segmentata, o escudo retangular, o escutum, o gládio e o pilo, ele era um soldado profissional, treinado até a exaustão em marcha, construção e, claro, combate. A vida de um legionário era dura, cheia de disciplina férrea e trabalho pesado, mas também oferecia um salário, a chance de ver o mundo, e ao final do serviço, uma pensão e um pedaço de terra. Eles eram a força bruta que conquistou e manteve o império. Essa hierarquia não era apenas uma estrutura de comando, era o que permitia a Roma executar táticas complexas com uma disciplina assustadora. Pensem na famosa formação de tartaruga, a testudo. Centenas de homens movendo-se como um só, cobertos por um teto e paredes de escudos, impenetráveis a flechas e projéteis. Isso só era possível porque cada homem confiava no seu companheiro, obedecia instantaneamente às ordens de seu centurião, que por sua vez seguia as ordens dos tribunos e do legado. Era uma sinfonia de disciplina, onde cada músico conhecia sua partitura perfeitamente. Os centuriões, gritando ordens, mantendo a formação coesa com sua presença e sua vitis, eram os maestros dessa orquestra mortal. Eles transformavam uma multidão de homens em um organismo único e letal no campo de batalha. Em resumo, a máquina de guerra romana não se baseava apenas em armas ou números. Seu verdadeiro poder residia em sua organização, desde o simples legionário compartilhando sua tenda no contubérnio, subindo para o centurião liderando pelo exemplo, até o legado planejando a estratégia de uma campanha inteira. Cada peça dessa engrenagem tinha uma função clara e vital. Foi essa estrutura hierárquica, essa meritocracia e essa disciplina implacável que permitiram que as legiões romanas marchassem sobre 3 continentes, construindo um império cuja lei, cultura e legado ecoam até os dias de hoje. A história de Roma é a história de suas legiões. E aí, o que acharam dessa viagem pela estrutura do exército romano? É fascinante ver como uma organização tão detalhada foi a chave para o sucesso de um império. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os segredos do mundo antigo conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!